E eu paro tudo para adorar Ele, escuto, entro na intimidade com Ele. Se Ele quiser me levar aonde Ele quiser depois, aí é com Ele, porque Ele é Deus. Eu não posso falar assim, dá tempo para Deus, se você se der tempo, Ele vai levar você onde Ele quiser. Por quê? Porque Ele sabe que se naquele momento estiver precisando de alguém para orar, Ele vai te levar a orar. Mas primeiro de tudo, Ele quer eu e você, nele. Entregando tudo que está aqui dentro, que está ferido, que está ali machucando. Eu estou voltando lá na oração pessoal, percebeu? Porque pode ficar muito. Rasga tudo o coração. Se nós não falar para Deus, nós vamos falar para o primeiro que passar na nossa frente. Todas as marcas que estão aqui, os rancor, quem estiver sofrendo dor, nós vamos falar para pessoas que não pode. Tem que falar para quem pode me curar, para quem pode aliviar, tá? Então, na oração pessoal, a gente pode viver isso. E voltando aqui para a intenção profética, se o Senhor nada faz sem liberar, nós vamos pedir essa graça, né? Para Ele nos revelar tudo, tá? Aqui tem um caso daquele da catedral que eu falei para vocês, lembra? Mas eu quero ir no testemunho de um jovem. Deixa eu ver onde está, pera lá. Aqui, vou botar esse testemunho. Ó, o Círio Jones, quem teve em Aparecida naquela intenção profética? A Inês foi? Não. Tá. O nosso coordenador mundial teve em setembro passado, lá em Aparecida na questão profética. Olha o caso que ele contou para nós, como profeta. Você está reunido e não limita o poder de Deus. Você entra na intercessão, você entrega tudo para Ele e deixa o Espírito te levar onde Ele quer. E ele contou assim para nós. Temos um grupo de intercessão na capital da Índia, nos reunimos todos os sábados à noite para orar. Enquanto louvava, eu tive uma visão. Vi um vento forte que estava vindo sobre a costa da Índia. Um dos membros do grupo disse: há um mês atrás tivemos ciclone aqui. Talvez o Senhor quer que rezemos por causa do ciclone. Na semana seguinte fomos orar. O Senhor nos deu a mesma visão. Talvez está se formando um novo ciclone. Fomos para casa. A televisão estava avisando que iria acontecer um ciclone. O ciclone passa na Índia e devasta, né? Vocês já viram lá? Deixa muitos mortos. O Senhor já tinha avisado nós 8 dias antes. Fazia uma semana que Deus tinha falado com ele. Estava vendo o ciclone. Deus antecipa os profetas. Viu a importância da escuta? Eles foram orar não para aquela causa, mas para orar. O Espírito Santo, uma semana antes, mostrou para eles. E aí, eles foram orar e pediram para o Senhor uma estratégia. Decidimos cada um ficar na sua casa para orar. Individualmente, cada um na sua casa. Talvez não era possível ficar junto. Foi essa estratégia que Deus deu. Na televisão dizia que a velocidade era 150 km por hora. Às 8 da manhã atingiria a Índia. Mais tarde, o noticiário dizia que a velocidade do ciclone foi reduzida de 150 para 80. E dizia também que às 8 não atingiria a Índia. Chegou a notícia que a velocidade baixou para 8 km. E o ciclone retornou para o mar. Amém? Amém. Então, eu que quero entender. Eles não entendiam o que tinha acontecido, mas os intercessores entendiam. Olha que lindo. Isso pode ser evitado muitas tragédias na nossa vida, gente. Se nós levar a sério e realmente estiver na escuta, extraordinário quem faz é Deus, mas tem uma parte que é minha. Se eu estiver no lugar certo, na hora certa, na oração certa, Deus pode evitar tragédias da nossa vida, acidentes, muitas coisas ruins. Mas o intercessor entendia. Sempre que alguma coisa está para acontecer, o Senhor avisa com antecedência. Olha, gente, que lindo. Isso é muito lindo. Isso é um privilégio para nós. Nós estamos próximos do Senhor. Por isso devemos deixar os ouvidos abertos para escutar. Tá? O coração está ali. A primeira vez que Santa Faustina de Solteiro da Misericórdia foi uma intenção profética. O Senhor tem pedido para nós retornar também a fidelidade ao terço da misericórdia, tá, gente? Que é uma intenção muito poderosa que Deus se agrada muito. Essa devoção foi uma intenção profética. Começou na igreja da seguinte maneira:
E ela rezando, rezando, e o anjo da destruição continuava dançando para aquela nação. Então Madre Faustina foi erguida até o céu em visão. Ela se viu parada diante da Trindade, e lá ela recebeu esta nova oração, que nunca tinha ouvido antes. Pela primeira vez ela recitou o texto da Divina Misericórdia. E ela disse: quando eu comecei a rezar o texto da misericórdia, eu descobri que o anjo da destruição ia se tornando menos poderoso. E finalmente ela parou e aquela nação foi salva. Quando ela voltou para a capela, o Senhor disse: eu quero que você recite toda a tarde o texto da Divina Misericórdia. É uma oração, é uma intercessão profética. Muitos fazem e não sabem a importância dessa oração. Então, quando nós nos dobramos às 3 horas da tarde, ou em outro momento, mas ou 3 da madrugada, tem muito poder diante de Deus, tá bom? Então, nós precisamos estar no momento certo, com o ouvido atento, para escutar o que Deus tem para fazer, tá? Vou falar só de mais uma estratégia, depois nós vamos, conforme como está o horário, Inês? Só para a gente parar depois para orar. Tá. Vai dar tempo de nós orar todo mundo junto, tá? Fazer uma grande intercessão profética. Tá? Escutar o Senhor. Tá? Ó, outro caso de uma intercessão profética, realmente está no momento certo, no lugar com o ouvido atento. Olha o que o Silvio Jones falou para nós. Intercessão normal, nós vamos com uma lista de intenção, não vai? Você tem uma lista para levar? O Brasil manda uma lista, o Paraná manda uma lista, a Diocese uma lista, eu e você temos uma lista pessoal, mas a intenção profética nós vamos sem nada. É Deus que fala onde Ele vai nos levar. Essa lista serve para quê? Para nos direcionar no dia a dia, na oração, e a nossa missão nos dobrar diante do Senhor por essas causas todas. Jejuar, orar, rezar o rosário, oferecer a Santa Missa. Mas quando nós vamos orar no Espírito, a gente deixa essa lista tudo de lado. E o Espírito nos leva aonde Ele quer. Pode evitar muitas tragédias no mundo por aí tudo, né? Intercessão profética, vamos até o Senhor com o papel em branco. Ele falou muito disso para nós. Vai para a intercessão com o papel em branco. Não leva a lista nenhuma. A lista nós já rezamos todo dia, todo horário, nós estamos rezando. Para que o Senhor nos dê a lista. É Ele que dá a lista. Sabia? É Ele que fala o que é mais urgente, é Ele que nos leva onde é necessário. Na intercessão profética, o nosso foco é o que está movendo o coração de Jesus. Viu a importância da intimidade? O foco não é o que eu quero orar. Está dando para entender? Está dando para entender o que eu estou falando? Nós vamos para a intercessão, o foco não é a lista que eu levo, o meu grupo de oração, o que é necessário. O foco é o que está movendo o coração de Jesus naquele momento. Porque Ele sabe aquilo, a gente não sabe nada. Né? Então, se nós nos deixar levar pelo que está movendo o coração do Senhor naquele momento, ou o dia todo, às 24 horas, nós vamos acertar muito mais na intercessão, tá? Nós vamos estar atentos ao que Ele quer e na oração certa, no momento certo. Porque Jesus é um intercessor. O Senhor tem planos diferentes, Ele nos chama a cooperar com o seu plano, não são os meus planos, não são as intenções. Quando fazemos intenção profética, o Senhor nunca faz nada sem antes revelar a nós, seus discípulos, aonde a gente viu agora, né? Após 3, 7. Nada faz sem nos revelar. Na intenção profética, a gente se reúne e ora, o Espírito nos conduz onde Ele quer levar naquele momento. E a gente escuta o que Ele quer e executa o que Ele está pedindo. Tá? Vou contar essa estratégia aqui. Acho que eu já falei de manhã um pouquinho, mas olha aqui. Depois já vou no passo da intercessão. Senão não dá tempo. Uma vez um grupo de jovens foram para a Argentina. Um grupo que foi para a missão. Foram para uma missão de 10 dias. Eles saíram na rua da cidade, chamada de Córdoba, na Argentina, mas ninguém queria escutar. Ninguém queria receber a palavra. Passou uma semana sem atingir nenhum resultado. Foram se colocar diante do Senhor e perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos fazer nada? O Senhor falou com eles, revelou que tinha um espírito de orgulho que estava dominando aquela área. Córdoba era o local onde os italianos
Os italianos é um povo bonito, Córdoba uma terra muito fértil. Eles se tornaram muito ricos. Quando as pessoas são bonitas e ricas e têm saúde, podem se tornar orgulhosas. Quanto orgulhoso não pode trabalhar o Senhor no coração, né? Se ele não se dobrar lá. Os jovens perguntaram, mas Senhor, se as pessoas são orgulhosas, o que nós podemos fazer? O Senhor deu para eles uma estratégia. Vocês vão se humilhar em nome deste povo. Foi o que nós fizemos na reunião do Estado, né? Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão se humilhar por ele. No dia seguinte, foram para a rua em grupos pequenos, prostraram na rua e as pessoas começaram a se ajuntar. Queriam ver o que estes jovens estavam fazendo. Eles se erguiam e começavam a pregar e as pessoas estavam ouvindo. O Senhor que vai dar estratégia sobre como orar. Está dando a diferença? Nós nos reunimos no nosso ministério para orar. Nós não vamos levar uma lista para o Senhor. Quem vai trazer a lista é o Senhor. Nós vamos orar e Ele vai falar o que é urgência naquele momento. E nós vamos orar e perguntar, Senhor, qual é a estratégia? Aqueles jovens se dobraram no meio da rua, se humilharam. O que o Senhor pediu? Se humilhem por dele. Quando aqueles jovens se humilharam diante do Senhor, no meio da rua, tocou o coração daquele povo, que eles queriam saber, né? O que vocês vão fazer? E aí eles começaram a pregar e o povo parou para escutar. Olha o que faz quando obedece a voz do Senhor. Vocês vão se humilhar por causa desse povo. E eu vou tocar o coração deles. Então, não levar lista. Nós vamos orar e Deus vai nos levar onde Ele quer. Vai confirmar o que é urgência nesse momento. E nós vamos orar mais um pouco e Deus vai falar o que Ele quer. Se é um terço mariano, nós vamos fazer o terço mariano. Ah, mas o tempo não dá. Então nós vamos pelo menos ou começa e termina, ou nós vamos terminar alguma coisa, pelo menos uma parte vai ter que fazer. Vou começar aqui só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Onde começou? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, tá? Primeiro passo. Eu vou falar os passos porque eu não tenho papelzinho para todo mundo, tá, mesmo? Quando eu vi não dava tempo. Mas a gente vai fazer, o que eu pensei? A gente faz uma tenda só para todo mundo e a gente vai escutar o Senhor todo mundo junto, tá bom? Ó, primeiro passo, aquilo que a gente já faz. Nos esvaziar quando a gente chega na intercessão. Mas eu digo que antes desse passo, o louvor. Quando o grupo, antes de se esvaziar, o grupo faz um grande louvor. Fez um grande louvor, fazer uma entrega, pessoal, né? Esvaziar de mim mesmo, de tudo que eu trouxe. A gente já não faz isso? Vocês fazem ou não fazem? Sim, a gente se esvazia, pede perdão, reconhece a nossa fraqueza, vai diante de Deus, a gente se esvazia. Depois de se esvaziar, né? Como argila lá, nos colocar nas mãos do Senhor, como argila para Ele nos moldar. Quando a gente se esvazia, o Senhor nos pega, né? Nos molda, a gente adora Ele, e ali flui uma oração, uma intimidade com Deus. Me esvazio para deixar Deus me conduzir aonde Ele quer, entrega tudo para Ele. É o momento nosso dele, tá? Nos colocando inteiramente, realmente nas mãos dele. Como argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Como argila se coloca nas mãos do Senhor para que Ele nos molde. Claro que pode vir um canto do Espírito Santo, como tem vindo, pode vir um canto de perdão, de misericórdia, de oferta. Geralmente vem um canto do Espírito, nós vamos orar um pouco em línguas, porque eu me esvaziei, o Espírito vai me encher, não vai? E aí Ele vai me levar onde Ele quer. Aí no segundo passo, nós vamos perguntar para o Senhor aonde Ele quer nos levar. Dar uma intenção para essa intercessão. Nós vamos perguntar para o Senhor, Senhor, nos dá uma intenção para essa intercessão. Pode se brotar nessa hora também uma oração em línguas, um grande louvor, tá? Do jeito que o Espírito conduzir. Se é uma oração em línguas, se é um louvor em palavras, depois um profundo silêncio. Está dando para entender? O Senhor quer pôr ordem na nossa atenção mais que já tem, mas Ele quer pôr realmente na reta, para ter escuta. A hora que eu parar para escutar,
irmãozinho teve uma visualização, o outro teve. Vai haver confirmação para onde o Senhor quer nos levar. Pode ser uma intenção, pode ser duas. Não pode ter confusão. Deus não é confuso, né? Tá? Mas vai vir uma confirmação dentro do ministério. O Senhor está nos levando a tal lugar. Não vou ficar citando aqui, não, para ter que conhecer depois da nossa oração, né? Mas o Senhor, o coração dele está movendo para nos levar em algum lugar naquele momento. E ele vai nos levar, tá? Depois, ver que a intenção em comum, algumas ligações entre o que foi falado no grupo, escolher uma das intenções e orar depois. Terceiro passo, vamos perguntar para o Senhor como devemos orar para aquela intenção que Ele nos mostrou. Se o Senhor nos mostra, vou citar um exemplo. Vamos supor que Ele nos mostra a violência, vou falar da violência no Brasil, certo? Se Ele confirma muito claro, houve uma confirmação, o Senhor vem falando que o Brasil está passando agora dessa violência. Aí nós vamos fazer mais um louvor, silenciar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que nós oremos? Se o Senhor nos dá uma estratégia confirmando que é o terço da misericórdia, nós vamos dobrar naquele momento e vamos fazer o terço da misericórdia. Se pede para fazer um clamor, um batismo do Espírito sobre o Brasil, para cair por terra a violência, nós vamos obedecer exatamente o que ele está pedindo. Está entendendo? Isso é ser movido pelo coração de Deus. Ele vai nos dando a lista. Ele vai falando o que ele quer. Não nós vamos, né, muitas vezes querendo o que a gente quer, tá? Quarto passo. Fazer o que o Senhor pediu, né? Já estamos executando já o que o Senhor pediu. Seja terço mariano, misericórdia, ou uma outra oração, o batismo do Espírito. Quinto passo, escutar novamente o Senhor, dar sempre uma mensagem, o Senhor vai falar uma palavra, uma profecia, Ele sempre vai dar uma mensagem, tá? Isso é o quinto passo. Né? E para alguém Ele vai dar uma palavra de confirmação, uma mensagem. E o sexto passo é agradecer ao Senhor. Muitas pessoas dizem que o Senhor não escutou as orações. A palavra do Senhor pode vir de três formas: sim, não, espere. O Senhor sempre escuta a nossa oração. Talvez Ele não vai liberar aquela graça naquele momento. Talvez é preciso esperar. Mas sempre vai ter uma confirmação no nosso coração, tá? Quando o Senhor nos leva a orar numa intenção, é porque Ele quer liberar aquela graça urgente naquela hora. O que move o coração do Senhor, né, é fazer realmente a vontade dEle, tá? Fazer oferecimento de missa. Nós ofertamos realmente a missa. Aí então a mais poderosa intercessão que nós conhecemos é a Santa Missa. Precisamos ofertar mais a missa no altar do Senhor, né, pelas causas. Cerco de Jericó, o próprio terço da misericórdia, né? Sofrimento tem grande valor. Lembra de manhã que o Senhor falou para a gente ofertar tudo? Não fazer do nosso sofrimento uma causa de escândalo, mas fazer do nosso sofrimento uma oferta, porque daí faz sentido, aí tem realmente sentido. O próprio jejum, ele falou para nós, o próprio jejum, né, é uma oferta grande também diante de Deus. Devemos interceder com fé. Jesus não pôde operar milagre, em Nazaré, porque o povo não tinha fé. E que os nossos pecados não sejam empecilho para a graça de Deus, tá? Adoração, tudo aquilo que eu já falei um pouquinho de manhã, e realmente lá na escuta de Deus. Santa Missa é a forma mais poderosa de uma intercessão. Devemos trazer alguma coisa para ofertar na missa. A necessidade de um ofertório, juntamente com o cálice e a patena, sua oferta será transformadora, consagrada e será devolvida na Eucaristia. Persistir nas orações de intercessão é tomar uma decisão firme e persistente. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não parou em si mesmo, né? Mas Ele continuou. E assim é a nossa vida, tá? Ele pediu também que a gente adote algumas autoridades para orar. Até mesmo sem precisar o Senhor pedir, mas é nossa missão adotar os políticos, pessoas conhecidas que está perdida, ou independente de estar perdido ou não, de adotar para a gente começar a interceder mais. Por isso que eu falei no caso de manhã, para a gente não ficar torcendo, tá? As autoridades, faz muito mal para nós e para eles.